Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast terapêutico do Viva Mais Feliz. Eu sou Glória Irizar. Antes de qualquer coisa, quero te lembrar que se você estiver me ouvindo no YouTube, não esqueça de curtir e compartilhar esse podcast. E se você está me ouvindo em alguma plataforma de podcast, você também pode compartilhar. Pode me indicar para amigos e para as pessoas que você ama. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto polêmico que muitos ainda possuem resistência em aceitar a resposta. Porém, eu achei muito importante trazer para o podcast esse assunto, pois a nossa virada de chave depende do entendimento desse assunto. Apesar da não aceitação da resposta, a pergunta "por que eu atraio pessoas negativas?" é uma pergunta que sempre eu recebo, tanto nos atendimentos quanto nas redes sociais. Mas vamos à resposta. As pessoas negativas que você atrai para o seu dia a dia são reflexo da sua realidade interna. Porque funciona assim. O nosso pensamento, ele gera um campo elétrico que a gente não vê. E o nosso sentimento gera um campo magnético que a gente também não vê. É o mesmo sistema do aparelho de celular, da televisão, da lâmpada, da energia elétrica. Então, se você atrai pessoas negativas, problemáticas ou muitas situações desafiadoras, coisas ruins acontecem com você o tempo todo. É porque existem pontos em você a serem melhorados. Você, através dos seus pensamentos e dos seus sentimentos, está sim gerando um campo eletromagnético e atraindo exatamente de acordo com aquilo que você pensa e sente. E é assim, ou você é exatamente igual a outra pessoa e não percebe, porque você acaba reproduzindo o mesmo comportamento, talvez de uma maneira diferente, ou é algo que ainda precisa ser curado em você. Daí tem gente que me fala assim: mas eu mudei, agora eu sou uma pessoa positiva, eu sou otimista, eu quero evoluir. Talvez a sua negatividade não seja exatamente igual da outra pessoa, mas sim, existe algo aí que você ainda não limpou, não transmutou. E você aceitando ou não, essa é uma verdade. Buda dizia: o que eu vejo no outro precisa ser curado em mim. E isso é uma verdade. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que uma pessoa X comece a expandir a consciência, estudar, evoluir, faz algumas curas emocionais, porém ela continua atraindo pessoas negativas, através de trabalho, de amizades. Daí a pessoa diz assim: mas por que eu ainda estou atraindo essas pessoas para minha vida? Não aguento mais as conversas de fulano porque são muito negativas, o meu chefe é muito negativo, as pessoas não valorizam o meu trabalho, eu não tenho paciência com gente assim. Percebe que só pelo fato de você falar isso, fazer essas perguntas, significa você já está expressando a negatividade. E a pergunta a ser feita não é, o porquê eu estou atraindo, mas sim é o que eu estou sentindo em relação a esta pessoa ou a essa situação. O que eu preciso curar em mim? O que eu sinto quando tal pessoa se aproxima de mim? O que eu sinto é o que precisa ser limpo. Então é impaciência? É irritação que eu sinto? Então você precisa trabalhar a tolerância, a paciência, o respeito e entender que o outro é o que é e que ele não tem condições de ser mais ou de ser diferente nesse exato momento. E eu vou te dizer mais. Se essas pessoas chegam até você, agradeça. Significa que foi preciso que essas pessoas aparecessem para você entender a mensagem do universo. Porque o que acontece?
Às vezes a gente vive repete certos padrões por tanto tempo na nossa vida que a gente não consegue perceber que aquilo é uma crítica, que aquilo é um julgamento, que aquilo é ser negativo, que aquilo é ser pessimista. E o que eu tenho que fazer para mudar isso? Não há outro caminho a não ser buscar a transformação, né? Buscar ser diferente, até porque, como eu sempre digo, acho que eu repito isso em quase todos os podcasts, a gente não tem controle nenhum sobre o outro, o único controle que a gente tem é sobre a gente mesmo. Então não adianta você querer falar também para o outro que ele é negativo, se irritar, ficar frustrado com as ações do outro. Isso acontece muito, no contexto familiar, às vezes relacionamento, ou com os filhos, ou com os nossos pais, ou com algum irmão. Então não adianta a gente querer tomar essa postura, porque a partir do momento que eu tomo essa postura, eu estou causando, na verdade, mais problemas para a minha vida. Então, o que você precisa fazer é buscar a sua transformação. Se você percebeu que o outro é extremamente negativo, que você se irrita, que o outro é pessimista, observe as suas ações, os seus pensamentos e os seus comportamentos e se dedique a não ficar mais prestando atenção nos comportamentos do outro. Então investigue para saber em que momentos da sua vida, ou diante de quais situações você age com negatividade, ou talvez com medo, ou com dúvida, sobre se algo vai dar certo ou não para você. Então é muito importante fazer isso, porque como eu já disse, a gente passa muito tempo com esses comportamentos. E esses comportamentos, como a gente repete muitas vezes por uma vida toda, passa a ser algo natural para a gente. Então entra dentro da normalidade e com isso nós nem nos tocamos que é um pensamento ou um comportamento negativo que nos atrapalha, que nos limita. Por exemplo, às vezes a gente chega em certos grupos onde é super normal as pessoas estarem ali rindo e falando de outras pessoas, tirando sarro, às vezes da aparência ou tirando sarro porque algo na vida daquela pessoa deu errado. E essas pessoas estão ali falando como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. É a coisa mais normal do mundo, mas na vida delas, porque elas já repetiram tantas vezes aquele comportamento que para elas aquilo se torna normal, natural. E se verdadeiramente você se preocupa, com o outro e gostaria de colaborar para que ele também deixe de ser uma pessoa negativa, volta na mesma solução, na solução que eu já dei acima, busque a sua transformação, porque a ajuda que você pode dar para o outro é ensinar pelo seu exemplo. A partir do momento em que o seu comportamento promover, de você para a outra pessoa, bem-estar, segurança, leveza, sucesso, alegria, felicidade, mais cedo ou mais tarde, se esta pessoa quiser, ela vai levar de você esses exemplos e, consequentemente, ela vai mudar. Agora, se ela não quiser, simplesmente você acaba saindo da ressonância dessa pessoa, porque você leva a sua frequência e automaticamente outras pessoas, com a mesma frequência vão chegando. Então não insista, não fique pontuando os pontos onde o outro precisa mudar, melhorar, onde ele está sendo negativo, porque a cada vez que você faz isso, você reforça as crenças negativas que o outro tem sobre si mesmo, sobre as crenças de capacidade de merecimento que ele tem sobre ele. Porque se ele apresenta, sintomas de negatividade, se você vai pontuar, você reforça essa negatividade, aumenta a negatividade que ele tem dentro dele mesmo. Então, se você sente essa necessidade de ficar corrigindo e apontando o comportamento negativo do outro, os pontos que ele precisa melhorar, é porque talvez seja muito mais urgente, resolver isso, melhorar isso em você.
É urgente o quê? Trabalhar o seu ego, a sua arrogância em pensar que está em condições de apontar o que está na vida do outro. Então faça você a sua mudança. Respeite o outro e o seu ritmo, o seu processo de evolução ou o fato da pessoa ainda não estar em processo de evolução, né? Então, mesmo que essa pessoa esteja estacionada em relação a esse assunto, não cabe a você apontar, né? Dizer para ele que ele é negativo e exigir que ele se corrija. Uma dica que eu te dou é reforce os pontos positivos dessa pessoa, reforce os momentos onde ela é extremamente positiva. E quando ela insistir nos diálogos negativos, pessimistas, mude o assunto com amor, né? Exponha o seu ponto de vista. E eu sei que você vai me dizer que é fácil falar, né? Porque na hora a vontade de explodir é de matar o outro, é de falar tudo que a gente pensa. Eu também já vivi isso, é um desafio que sempre vai aparecer na vida da gente, né? Em alguns momentos eu também passo por essa situação, mas eu já testei e comprovei que os resultados são muito melhores quando eu sigo esse protocolo que eu estou aqui dividindo com você. Então, se nós mudamos o nosso comportamento, sendo mais felizes, mais compreensivos, mais alegres, menos estressados, mais focados naquilo que nós queremos, mais focados, né, naquilo que a pessoa tem de bom, nós geramos ondas eletromagnéticas positivas, elevadas, ou seja, nós atraímos mais disso para a nossa vida. Então, eu acho que eu até já usei em algum momento, né, nos podcasts a frase eu não tenho aquilo que eu quero, eu tenho aquilo que eu sou. Se eu já usei, vou usar aqui novamente, porque eu acho que super cabe essa frase agora. Então, se você acha que você está rodeada de pessoas negativas, lembre-se, você não tem aquilo que você quer, você tem aquilo que você é. Se você está rodeada de pessoas negativas, é porque você está sendo uma pessoa negativa. Talvez você não perceba, porque alguns padrões de negatividade você já repetiu tanto na sua vida que se tornou algo normal. Então, olhe, analise, sabe, todos os seus pensamentos, todos os seus comportamentos, faça a mudança em você. Então pense, né, se eu estou estressada, cheia de problemas pessoais, financeiros, é exatamente isso que eu estou sendo. E se eu sou uma pessoa feliz, em paz, que conquista, que realiza, que vive bons relacionamentos, é exatamente isso que eu tenho também. E por isso, né, não dá pra gente reclamar do marido, da esposa, do trabalho, dos clientes, dos vizinhos, porque na verdade tudo sempre é sobre mim, nunca sobre o outro. Esse assunto ele é muito polêmico, sabe? Quando eu falo essas coisas nos atendimentos, algumas pessoas elas ficam bravas, elas não aceitam. Eu já fiz um post em rede social e teve gente que escreveu que não concordava e que era um absurdo. Mas para mim tá tudo bem por isso, porque cada um tem o seu ponto de vista, né? Porque de fato nem todo mundo está preparado para entender isso, mas existem milhares de pessoas que estão preparadas e que vão entender e aplicar e vão ver a mágica acontecendo. E hoje o meu desejo, né, sincero e profundo, é que você entenda o que eu quis dizer, né, nesse podcast, nesse nosso bate-papo, e que você comece a corrigir, né, tudo aquilo que você realmente vê no outro, que como você comece a olhar para você e corrija em você. Então, agora, né, chega de conversa, vai lá, olha para as pessoas negativas da sua vida, que são, na verdade, os seus espelhos, os espelhos da sua vida, e comece a mudar em você tudo aquilo que te incomoda no outro. Um beijo, até o próximo podcast, e se fez sentido para você, não esqueça, compartilhe com o maior número de pessoas possível. E se você ainda não me segue lá no YouTube, eu estou te esperando, e também lá no Instagram, sempre como Viva Mais Feliz. Um beijo e até a próxima!